Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maicon, professor de Sociologia. Pessoal, vamos começar as nossas aulas de Sociologia com o nosso tema, o que é cidadania, né? Então a gente vai debater muito esse tema que faz parte da nossa atualidade, né? O que é cidadania. Vamos pegar aí um contexto histórico e um contexto prático também, né? O que é ser cidadão também, no contexto histórico e no contexto prático, beleza, gente? Vamos então iniciar as nossas aulas aí, né, com esse tema muito importante, hein, né, que faz parte do nosso cotidiano, né? Então nós temos aí, de acordo com o dicionário Aurélio, né, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão, né? Então, segundo o Aurélio, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão, tá bom, gente? Então a gente vai entender, né, que ser cidadão envolve uma questão, né, de qualidade, né, um estado de qualidade, né? Mas o que é ser cidadão, né? O ser cidadão, né? Temos aí a definição também, né? Cidadão é aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos de uma cidade, né? De um estado, tá bom? Então, ser cidadão é aquele que tem, né, os direitos civis e políticos dentro de uma cidade, tá bom? A gente pode entender ao longo de uma concepção histórica, né, que nem todas as pessoas eram cidadãos, né? Certo? A gente pode entender que a cidadania não era para todos, se a gente for pegar no contexto histórico aí, né? Então a gente vai entender que lá na Grécia Antiga, o cidadão era o nome dado ao membro da cidade, né? Aquele que fazia parte da polis, né? Aquele que administrava a polis, né? Só que no contexto da Grécia Antiga, nem todos os indivíduos eram cidadãos, né? Ou seja, as mulheres não eram consideradas cidadãos, né? Os escravos, certo? Somente os homens, né? Principalmente os homens com posses, né? Era mais uma oligarquia do que uma democracia, a Grécia Antiga, né? A gente pode pensar assim, né? Que nem todos se destinavam à questão da cidadania, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Os escravos não eram cidadãos, certo? Somente os homens eram cidadãos. Na Roma Antiga também, né? Nós temos essa mesma concepção de cidadania destinada aos homens, tá bom, gente? Então nós temos aí um esquema que apresenta o conceito de cidadania e o surgimento do termo política, né? Então nós temos essa definição aqui nesse organograma, né, gente? Então vamos prestar bem atenção aqui. Ó. Então a cidadania, aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado, né? A polis, certo? E a política. Então a política e a cidadania, elas nascem praticamente juntas, né? A política então tem a intenção de cuidar bem da cidade, né? Polis, né? Políticos, o habitante da cidade, né? A cidadania, aquele que se preocupa com a administração da cidade, da polis, né? Aí nasce o cidadão consciente, né, sobre a importância de cuidar da cidade e de cobrar uma administração, de se preocupar com essa administração, de ser um administrador. Então, nós como cidadãos, nós somos administradores, né, de uma cidade, certo? E nós temos a intenção de um bem-estar da cidade. Por isso nós somos cidadãos e políticos, porque vivemos dentro de um contexto social que busca o mesmo bem, a mesma finalidade, certo? Que é o bem da cidade, da polis, né? Então todos somos cidadãos, né? Cidadãos. Aí nós temos aqui então, né, a conquista da cidadania, que foi uma conquista árdua, né? Foi uma conquista árdua porque levou aí um, um tempo para essa efetivação, principalmente, né, por lutas. A gente vai ver que houve muitas lutas, né, por direitos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, hein, né, sobre esses direitos, tá bom?
Então nós temos aí, né, uma conquista árdua da cidadania, né? Nem sempre todos tiveram o direito de exercer sua cidadania, como havia dito. Ó. Na Grécia Antiga, apenas os homens gregos, adultos e proprietários de terras tinham o poder de decidir sobre o rumo da cidade. Então, como eu falei, era mais uma oligarquia, né? Realmente os ricos proprietários, né, tinham esse direito de exercer a cidadania, ou seja, voz ativas, né, nas eclésias, né, que eram chamados de assembleias atenienses, tá bom? Estavam excluídos da cidadania, então do contexto, né, dessa política, certo? As mulheres, os jovens, os pobres, os estrangeiros e os escravos. Tal fato é denominado de cidadania restritiva. Então, existia uma restrição, né? Nem todos eram cidadãos, certo? Então, a gente for pensar, a cidadania, ela envolve, né, aí uma questão de segregação na Grécia Antiga, né? Porque nem todos participavam. Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia todos somos cidadãos participantes politicamente ativos, né? Por exemplo, né, as mulheres hoje votam, né? Lá na Grécia Antiga a mulher não tinha voz ativa na Assembleia, tá bom? Na Roma Antiga também existiam restrições no tocante à cidadania. Somente aqueles que eram considerados nobres, ou seja, os patrícios, acumulavam direitos tais como a propriedade de terra e o usufruto do poder político. Então, somente esse grupo de nobres, né, os patrícios, tinha direito a usufruir da terra, né, a usufruir do poder político. Já os não nobres, a peble, né, os plebeu, que eram os pobres, né, precisavam provocar revolta contra o poder constituído para que se tivessem acesso a alguns direitos. Então, nós temos aí duas classes conflitantes, né? Na Roma Antiga, os patrícios, os nobres, que tinham todo o direito de usufruir da terra e do poder político, e a plebe, né, que não tinham esse direito de usufruir, né, da terra nem da política. A única forma que eles poderiam reivindicar era referente, né, às revoltas, né? Então a gente vê que houve muita luta social, revoltas por direitos sociais, tá bom? Por direitos. Então nós vemos aí que a cidadania, ela é uma conquista, né? É uma conquista que deve ser valorizada pelo cidadão. Então nós, como cidadãos, nós devemos valorizar a cidadania, né? O nosso direito de votar, o nosso direito de participação política, né? O nosso direito social de exigir um bem-estar, né, dentro da sociedade, direito à educação, ao trabalho, né? A gente vai debater mais sobre esses direitos, né? Um pouquinho mais para frente, tá bom? Então nós temos aí, né, uma luta árdua frente à cidadania. Então nós temos aí duas definições de cidadania que podemos compreender, né? A cidadania plena e a cidadania restritiva. Mas o que seria a cidadania plena e restritiva? Então a plena é a capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas. Ou seja, então, eu tenho uma capacidade legal de responder pelos meus próprios atos diante das autoridades públicas, né? A restritiva, apenas os considerados nobres proprietários de terras têm acesso ao usufruto do poder político, né? Se a gente for pensar nessas duas definições, a cidadania restritiva caracteriza a Grécia Antiga e a Roma Antiga, né, que somente os proprietários de terra tinham acesso ao poder político. Hoje em dia nós temos essa plena, porque todos nós temos essa capacidade, né, de usufruir das autoridades, né, ou seja, responder frente às autoridades públicas, né. Nós temos essa definição de cidadania hoje como
plena capacidade de entender, né, o nosso meio social, de participar desse meio social de uma forma mais efetiva, né? Então nós temos aí essas duas definições. Para entender um pouco mais dessa luta social, né, por direitos, principalmente direito político, né, a participação do homem frente à sociedade, a gente vai entender aqui, ó, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa declaração foi importante porque delimitou os direitos do homem, né? Lá na França, em 1789, e a partir dessa declaração que os outros documentos ao longo da história foram se determinando, né? A Constituição Federal do Brasil, por exemplo, ela tem alguns títulos referente a essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração de Independência também dos Estados Unidos, né? Pauta sobre esses direitos, principalmente o direito à liberdade, à igualdade, né? E à vida. Então, ocorreu na França, né? A Revolução Francesa de 1789, cujo tema liberdade, igualdade e fraternidade fazia oposição ao antigo regime, né? O antigo regime monárquico, período no qual os direitos eram um privilégio da nobreza e do clero. Com a Revolução Francesa, foi elaborada uma nova Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dentre outros aspectos, essa Constituição abordava que todos são iguais perante a lei. Então, aqui, quando falo todos, há uma delimitação aí, né? A declaração está falando dos direitos do homem. Olha só, né? A mulher aí, de certa forma, ela estava excluída ainda aí, viu, gente? Então é o homem, tanto o homem pobre como o rico, né? Eles têm os mesmos direitos, são iguais perante a lei, mas as mulheres estão excluídas. Tanto que houve algumas manifestações, né? Frente a essa situação aí, né? Temos aí a Olympe de Gouges, né, que faz aí um adendo a essa situação da declaração, né, onde o homem se torna livre, mas escraviza a sua mulher. Então a gente pode entender aí que o homem, né, nessa declaração, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU de 1948, né. Então, lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos aí engloba todas as pessoas, certo? Todas as pessoas, tá bom? Então, a gente vê que os documentos, né, eles são muito importantes, né? Os documentos históricos são importantes para determinar a cidadania atual que nós temos hoje, né, no século 21, tá bom? Então, a gente vai ver então que a cidadania e a luta por igualdade, liberdade e fraternidade, né, essa característica da Revolução Francesa, né, assim como a Revolução Francesa, né, a Revolução Inglesa, ocorrida antes no século XVII, né, forneceu os alicerces da cidadania das sociedades contemporâneas. Ideias tais como o respeito aos direitos dos indivíduos, né, de liberdade e de igualdade entre todos, puderam ser seguidas com profundidade, tomando-se por base essas experiências concretas desenvolvidas pelo homem, né? Então, aí nós entendemos que da importância dessas revoluções para concretizar, né, o sufrágio universal, né? O direito do homem de participação política, o direito de ter os seus direitos respeitados, né? O direito à liberdade, à igualdade, né? Certo? Esses direitos que são determinantes, né, para nós hoje, certo? Então, a cidadania e a ampliação dos direitos, né? Então a gente vai ver então que ao passar do tempo, né, houve uma ampliação desses direitos, né? Começa lá com os direitos civis, né?
Aí a partir desses direitos civis, esses outros direitos eles vão se ampliando, principalmente, né, a partir do século XIX e século XX, tá bom, gente? Ainda no século XVIII, na Inglaterra, houve uma ampliação de forma contínua e progressiva, né, da cidadania, tendo sido constituídos os direitos civis, de uma primeira forma, né, num primeiro momento, né, com a Carta de Direito lá, Bill of Rights, né, que determinava os direitos civis, né, principalmente o direito à vida, à igualdade e à propriedade, né, defendido paulatinamente por um dos filósofos aí exemplares, né, político, que é o John Locke, né? O John Locke defendia muito então essa questão dos direitos civis, né? Ele defendia a propriedade privada, né? O direito de possuir a propriedade privada e de usufruir, né, desse bem. Tá bom? Então, a partir do século XIX, os direitos políticos eles foram se efetivando, né? Principalmente também com a Revolução Francesa. E no século XX, os direitos sociais, aí a gente já vê pela questão também da Revolução Industrial, né? O estado do homem, né? Nessa questão, né? De produção de riqueza para os seus para a sua subsistência. Então nós temos os direitos civis relacionados à liberdade individual e às relações de trabalho. Os direitos políticos. Os trabalhadores passaram a ter o direito de participação no exercício do poder político, principalmente, né, com o surgimento aí, a gente vai ver que cada direito eles estão interligados, né? Um não exclui o outro, um é um complemento do outro, né? Com a criação das associações e sindicatos, os direitos políticos aos trabalhadores eles são ampliados, tá bom? Os direitos sociais, todos os trabalhadores passaram a ter acesso à distribuição da riqueza produzida no país mediante a elaboração de políticas sociais universais, né? A gente vai debater bastante sobre direitos sociais, né? Então, houve uma ampliação, né, desses direitos, né, dentro da sociedade, né? E a cidadania se tornou mais efetiva e mais igualitária, tá bom, gente? Então, é importante entender o contexto histórico, como surgiu, né, toda essa cidadania ao longo da história, os direitos de extrema importância, de suma importância, né, para o nosso, para a nossa vida, né, nossa realidade hoje. Então nós temos aí um questionamento. Mas qual o papel do cidadão dentro de sua polis? Aí eu jogo a pergunta para você. Qual o seu papel, a sua importância como cidadão dentro da cidade em que você vive? Tem essa importância? Você é importante? Por que você é importante? Uma criança tem uma importância para a cidade? Né? Um jovem tem importância para a cidade? Um idoso tem importância para a cidade? Né? Então a gente tem que enxergar essa importância. De que forma que eu estou determinando a minha importância, né? Qual seria essa importância, né? Qual o meu papel de cidadão dentro da polis, dentro da cidade, né? Qual o meu papel, qual o papel que eu tenho que desempenhar, né? Então você vai pensar aí, né, nessa questão, né? Só para exemplificar, então, nós temos essa definição, o papel do cidadão. O exercício da cidadania exige ação por parte de cada cidadão. Então, você está vendo aí, ó, não basta apenas reclamar e exigir direitos. Cidadania subtende-se, além de direitos, deveres. Ser cidadão significa não só ter acesso a direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício. Então, o papel de cidadão, o seu papel como cidadão, né, é ser uma pessoa proativa, né? Ação, você tem que ter ação, proatividade, né? Não é só reconhecer direitos, mas reconhecer deveres. Então, o cidadão é aquele que se põe em ação, tem direitos e deveres e tem consciência desses direitos e a intensa cobrança, né? A intensa cobrança aí
por direitos, né? Que é um dever. Então, tudo aquilo que fere a sociedade, fere o bem-estar social, é um dever do cidadão, certo, gente? Então, para entendermos um pouco mais essa questão da cidadania, então aí você, cidadão, tem direitos, deveres, só que tem que se colocar em ação. Beleza, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar. Um grande abraço.